Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que acontece na quarta temporada de Stranger Things. Pra quem não me conhece, sou a Bia dizer que eu tenho esse canal que fala sobre filmes e séries que tenho assistido e tô fazendo uma cobertura completa sobre Stranger Things aqui, tô fazendo uma recapitulação de todas as temporadas e nesse vídeo a gente vai falar sobre tudo da quarta temporada. Então, não esquece de já deixar seu like, deixa seu comentário e se inscreve aqui no canal, que a próxima temporada já está aí, falta um dia, então a gente vai ter muito mais conteúdo aqui. Então se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. A temporada já começa com a gente descobrindo que o Dr. Brenner tá vivo. Gente, isso é uma coisa que eu nunca esperava, tá? Quando eu assisti a quarta temporada, nunca imaginei que esse homem estaria vivo e ele, assim, é um problema. Mas sim, a gente sabe que o Dr. Brenner tá vivo. Outra coisa que a gente já sabe logo no início ali é que eles vão ter aquele feriado de Spring Break que rola lá nos Estados Unidos, que eles têm meio que umas mini férias de uma semana ou 2 semanas, alguma coisa assim, e tudo que acontece na temporada acontece durante esse feriado do Spring Break. Seguindo, a gente vê ali a Eleven na escola, né? A gente vê ela ali escrevendo uma carta pro Mike, mas a gente vê também ela já na escola e descobre que a Eleven tá tendo problemas na escola com uma galerinha lá que não vai muito com a cara dela, que é a Angela e os amigos dela ali, que ficam fazendo meio que um bullying com a Eleven, e a gente vê que ela tá muito chateada, ela tá muito mal com isso, e essa relação dela com a Angela vai dar um problema um pouquinho mais pra frente. A próxima coisa que acontece é a Joyce recebendo uma boneca ali daquela caixa estranha que tá cheia de daqueles emblemas da União Soviética, da Rússia, enfim, da época, e ela abre e vê que tem uma daquelas bonecas russas, né, de porcelana, liga pro Murray, porque tem alguma coisa errada ali, ele recomenda que ela tenta abrir a boneca para ver se tem alguma coisa dentro, alguma escuta, alguma coisa, e ela descobre que tem um bilhete ali falando para ela ligar para tal número porque tinha informações meio que do Hopper, né, de que ele estaria vivo. E isso, gente, é uma das maiores loucuras dessa temporada, na minha opinião, porque a gente realmente achava que o Hopper tinha morrido no final da terceira temporada, mas a gente descobre que realmente não. Ele ficou vivo e ele tá preso lá na Rússia. Outra coisa que eu esqueci de falar aqui pra vocês já logo no início, essa temporada ela fica dividida em alguns núcleos. Cada grupo tá num lugar diferente. Então a gente vai ter o núcleo de Hawkins, o núcleo da Califórnia e o núcleo da Rússia, tá? Sempre vão deixar isso aqui ciente para todo mundo. E por falar em lugares diferentes, vamos falar sobre quem tá em Hawkins, né? Porque a gente descobre que a Max não tá bem depois de tudo que aconteceu com o Billy, porque pra quem não lembra, na terceira temporada o Billy morre, que era o meio-irmão da Max. Pra quem não viu ainda, aqui no canal tem o recap completo da terceira temporada, vou deixar linkado aqui pra vocês. Mas a gente vê que a Max não tá bem, ela chega na escola ali meio mal, e vê uma das meninas que estão ali estudando na escola, uma das líderes de torcida, passando mal ali no banheiro, e a gente descobre que essa aluna tá tendo visões, tá enxergando umas coisas meio bizarras. E aí é o primeiro vislumbre de Vecna que a gente vê nessa temporada. E ainda sobre, né, o Hawkins High School, uma das coisas mais legais e mais incríveis que tem nessa temporada é o clube Hellfire, né, que é o clube que os meninos fizeram ali pra jogar D&D, que entraram, na verdade, nesse clube pra jogar D&D, com o Ed, que é meio que o líder ali do grupo deles, e que se tornou um personagem queridinho de todo mundo. Então a gente vê que o Dustin, o Mike e o Lucas, eles participam do clube do Hellfire, mas a gente também tem uma informação diferente nessa temporada, porque o Lucas está participando do grupo de basquete, né? Ele tá jogando basquete agora no ensino médio com os garotos, e a gente vê que isso vai fazer com que ele se afaste do grupo por um tempo, porque ele tá tentando ser popular e tentando se encaixar aquela coisa de adolescente, né? E como eu falei pra vocês que o Lucas estava mais distante, já rola aí a primeira separação, que é o jogo de basquete, a final do jogo de basquete e a final da campanha do D&D do Ed, que acaba que eles se separam. Então os meninos chamam a Erika pra jogar ali o jogo final no clube ali do Ed, no clube do Hellfire, ao mesmo tempo que o Lucas tá jogando o jogo de basquete ali. E logo depois desse jogo de basquete, tudo na cidade começa a ir assim, ó, ladeira abaixo. E isso porque simplesmente acontece a primeira morte do Vecna, né? Aquela aluna que a gente viu, que é a Chrissy, que tava tendo aquelas visões no banheiro ali, que a Max viu, ela saindo, inclusive, da sala da psicóloga que tem na escola, e também viu ela passando mal ali no banheiro. Essa aluna, ela vai até a casa do Ed pra ver se ela consegue drogas pra poder ficar meio anestesiada e sair um pouco da realidade dela, porque ela achou que ela tava ficando louca com todas as visões que ela tava tendo. Vai até a casa do Ed pra tentar conseguir alguma coisa ali e ele vai com ela. Só que acaba que nesse momento o Vecna pega ela pela mente dela e o Vecna mata ela.
E eu já posso dizer que é uma das coisas mais chocantes que a gente vê, porque é uma morte muito feia, é muito tenebroso, assim, a maneira que acontece. Então é realmente muito assustador. A temporada já começa desse jeito. E logo no dia seguinte, o tio do Ed vê aquela menina que tá lá, o Ed foge, e a Max viu aquilo que estava acontecendo, e ela vai até a casa do Dustin pra falar o que ela tinha visto. Falou que ela escutou o Ed gritando, falou que teve uma intercorrência de luz, que a luz ficou piscando em determinado momento, logo antes do Ed sair correndo de casa. Então ela acredita que alguma outra coisa possa ter pego a Chrissy e não realmente o Ed. Então eles começam uma busca para saber onde o Ed tá, para saber o que aconteceu. E então a Max e o Dustin têm a ideia de ir na locadora onde a Robin e o Steve estão trabalhando para ver se eles conseguem ali ligar para algum lugar para saber onde o Ed tá, e começam uma busca ali até que eles acham um possível endereço de onde o Ed poderia estar escondido. Nesse meio tempo também, a Nancy vai lá para os trailers, né, que é onde aconteceu ali a morte da Chrissy, para investigar, porque a Nancy tá trabalhando no jornal ali da escola. Então ela vai até lá para investigar, para saber se sabem de alguma coisa. Ela consegue conversar com o tio do Ed e ele conta para ela a história do Victor Creel, que teria possivelmente assassinado toda a sua família e estava preso no hospital psiquiátrico. Essa história deixa uma pulga atrás da orelha da Nancy, porém, no momento em que ela tá conversando com o tio do Ed, o menino que trabalhava com ela, que se não me engano se chama Fred, ele se some ali no meio da mata, porque ele também estava sendo atormentado pelo Vecna, ele também estava com a maldição do Vecna ali dentro dele. Então ele vai ali seguindo as visões, fica meio perdido na estrada, e aí já acontece a segunda morte do Vecna. E mais uma coisa que tá acontecendo em Hawkins exatamente nesse mesmo momento, os policiais vão até ali o grupinho do basquete, né? Porque um dos meninos desse grupo de basquete, ele era o namorado da Chrissy. Então os policiais vão lá fazer perguntas pra ele e ele descobre que foi ela que morreu e fica ali achando que pode ter sido o Ed, alguma coisa que aconteceu, e descobre sobre o clube do Hellfire e começa a ir atrás dos meninos e atrás do Ed, começa uma caçada por eles pela cidade, pelo grupinho de basquete, que são os novos amigos do Lucas. Saindo um pouquinho de Hawkins agora, vamos para a Califórnia, que o que está acontecendo lá? O Mike vai passar o feriado, né, do Spring Break lá na Califórnia, então a Eleven leva ele para conhecer lugares ali que ela tá frequentando, e a gente sabe que nesse ponto a Eleven tá mentindo bastante pro Mike, porque ela quer passar uma vibe de que ela é muito legal, que ela tá super adaptada no lugar, mas não é verdade. Eles vão até a pista de patinação, ela, o Mike e o Will vão juntos ali pra patinar, e aquele grupinho que ela tava tendo problema na escola aparece lá também, e acaba que rola uma briga, eles fazem um super bullying com a Eleven, ela fica muito chateada. O Will conta toda a verdade pro Mike, mas depois a Eleven ela vai tentar fazer a menina pedir desculpa pra ela e acaba aquela briga icônica da Eleven dando uma patinada na cara da menina, literalmente. Ela pega o patins e bate na cara da Angela, e a Angela começa a sangrar tudo assim, chama a polícia, e nesse ponto a Eleven vai presa logo em seguida disso, logo no dia seguinte a Eleven vai presa. Só que também é bom lembrar que nesse meio tempo a Joyce e o Murray já se mandaram para a Rússia. Eles inventaram uma desculpinha ali pra galera que ela tinha uma conferência, mas na verdade eles ligaram pro número que tinham ali mandado dentro da boneca e eles conseguiram algumas informações, pegaram um dinheiro que estavam pedindo para levarem para determinado lugar lá no Alasca e do Alasca ir para a Rússia para conseguir resgatar o Hopper. Neste momento, a Eleven tá presa e a Joyce não faz a menor ideia do que tá acontecendo, porque ela que era a guardiã legal da Eleven ali naquele momento. Então os meninos ficam sem saber o que fazer quando a polícia leva a Eleven. E exatamente nesse momento ali em que a Eleven tá sendo presa, a gente tem uma cena que mostra o Dr. Owens, né, que tinha aparecido também já em temporadas anteriores. A gente vê que tem uns militares que estão atrás de informações do que tá acontecendo, porque eles pegaram ali, né, os policiais de Hawkins mandaram para eles o que estava acontecendo das duas mortes que já tinham ocorrido, tanto da Chrissy quanto do Fred. Então eles precisavam entender ali se os militares tinham algumas outras informações e tal. E esses militares acreditam que a culpa é da Eleven. Eles acham que o Dr. Werner fez a Eleven pra isso e ela que tá fazendo todo esse caos, mesmo ela estando dada como morta ou como desaparecida. Então eles levam isso até o Dr. Owens, mostra pra ele o que tá acontecendo e chega na casa dele e leva um tanto de coisa. E é nesse momento que o Owens pensa em pegar a Eleven e levar ela para um lugar seguro, salvar ela desses militares, porque eles provavelmente iriam pegar ela e iriam matar ela. Falando em Eleven, é muito importante ressaltar que nesse momento, logo já no início, a Eleven começa a ter uns flashbacks de alguma coisa que poderia ter acontecido e que ela teria feito. Ela vê ali imagens do laboratório de várias crianças cheias de sangue pelo corpo, assim,
jogadas em vários lugares, e ela começa a achar que aquilo é alguma memória de que aconteceu com ela dentro do laboratório, que ela poderia ter feito isso. Agora falando um pouquinho sobre a Joyce e o Murray, né, que se tornaram uma super dupla aí nessa temporada. Como eu falei pra vocês, eles estão a caminho da Rússia, né? Primeiro eles têm aquela parada no Alasca pra conhecer aquele contrabandista que é o Yuri, que ia pegar o dinheiro e ia levar eles para a Rússia para tentar salvar o Hopper, porque o Hopper já tinha feito um plano lá com o policial para ele tentar escapar da prisão. E aí a Joyce e o Murray iam chegar lá e iam levar ele de volta para os Estados Unidos. Tudo dá errado, obviamente, já vou adiantar uma boa parte dessa temporada aqui pra vocês, porque esse Yuri é um golpista, ele simplesmente pega o dinheiro, liga lá na prisão e denuncia que o Hopper estava tentando fugir, onde ele poderia estar, e denuncia o policial que estava ajudando também e fala que estaria com 2 americanos que estavam sendo procurados pela KGB. Então, tudo dá errado, gente. É um grande golpe. E que eles vão ali, o cara dopa a Joyce e o Murray, enfia eles dentro do avião, rola toda uma briga, o avião cai, e até que eles surgem com um plano, a Joyce e o Murray, de tentar subornar esse cara ali de volta para fazer com que ele chegue ali aonde o Hopper poderia estar preso, ali onde seria a prisão. E nesse meio tempo, sim, o Hopper consegue fugir, mas no momento em que o Yuri liga para fazer a denúncia, o Hopper já é achado de novo, né, ali da prisão, e volta a ser preso novamente junto com o policial que estava tentando ajudar ele. Como eu falei também, o Owens tem a ideia de pegar a Eleven, né, salvar ela e levar ela para um lugar seguro. Ele consegue fazer um esquema ali para barrar o carro da polícia que estava levando a Eleven, né, para uma possível prisão. Consegue interceptar ali, pegar ela, conta pra ela que os amigos dela em Hawkins estão em perigo. Ela fala pra ele que tá sem os poderes dela, que inclusive, se eu não me engano, essa é uma das imagens que saiu lá nos trailers. E ele fala pra ela que teria uma maneira de ela conseguir os poderes de volta, mas ela não poderia ter contato com os amigos dela. Ela topa e ele leva ela pro Projeto Nina, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Agora, voltando um pouquinho para Hawkins, né, a galera começa a investigar, nem se conta o que ela escutou sobre o Victor Creel. Eles começam a imaginar ali o que poderia ser, começam a criar teorias. O Dustin e o grupo conseguem achar o Ed conta para eles o que aconteceu. Eles chegam numa conclusão de que poderia ser a maldição, e daí vem o nome de Vecna, né, que é o mais um personagem do D&D, então eles sempre fazem essa relação. E aí chega um ponto em que eles vão fazer uma investigação para saber qual poderia ser a ligação entre os dois adolescentes, o que poderia ter acontecido, até que a Max fala que viu a Chrissy saindo da sala da psicóloga, né? E que ela poderia ter contado alguma coisa que ela estava vivendo ali para a psicóloga, então eles pensam em ir até a casa da psicóloga para tentar puxar informações, enquanto a Nancy e a Robin vão para a biblioteca lá de Hawkins para tentar entender o que está acontecendo, pesquisar algumas informações sobre o Victor Creel. E bom, as descobertas são as piores possíveis, porque a Max consegue chegar lá, né, na casa da psicóloga. Ela não fala muito, né, a Max tenta puxar, mas tem toda aquela ética. A Max consegue pegar a chave do escritório dessa psicóloga da escola, vai até a escola e invade a sala dela e começa a pegar as fichas dos alunos, e ela vê que tanto o Fred quanto a Chris estavam passando com a psicóloga e tinham relatos exatamente iguais o que estava acontecendo com a Max. Dor de cabeça, nariz sangrando, dor de cabeça muito frequente, pesadelos. Então, eles estavam tendo as mesmas coisas ali, estavam rolando a mesma coisa. E é nesse momento em que a Max tem a primeira visão dela. E aí, gente, começa a ficar desesperador, porque a gente sabe que o Vecna pegou a Max e a gente já sabe o que ele fez com as outras 2 vítimas, então já fica extremamente todo mundo em pânico, porque sabe que a Max vai ser a próxima vítima dele. E como eu falei pra vocês, a Nancy e a Robin estão indo lá pesquisar coisas sobre o Victor Creel, querendo saber se existe alguma coisa, né? Por que ele teria voltado para matar essas pessoas, porque até então eles acham que poderia ter sido essa pessoa. Então elas descobrem ali que ele falava, né? Falou em um jornal de que ele achava que a casa dele tinha sido amaldiçoada, que a família dele tinha sido amaldiçoada, que tinha acontecido alguma coisa grave nesse nível. Então elas voltam para se encontrar com o restante do grupo ali de Hawkins, e junto com isso também o Lucas. O Lucas consegue despistar ali os meninos do basquete que estavam atrás do Dustin, atrás do Ed, atrás de todos os meninos do clube do Hellfire, que até o momento eles também não sabiam que o Lucas também fazia parte do clube. O Lucas consegue dar uma despistada neles ali, usando a cabana ali do Hopper como uma pista falsa, falando que a galera poderia estar lá.
Então ele foge, encontra todo mundo na escola e descobre tudo que já tá acontecendo com a Max. E é a partir daí que o grupo começa a ter muitas perguntas, o porquê o Victor Creel, o que ele queria, o que poderia estar acontecendo, começam a ter muitas dúvidas. E a Max e a Robin vão até o hospital psiquiátrico que fica ali um pouquinho mais afastado de Hawkins para entrevistar o Victor Creel. E a partir daí a gente descobre muitas coisas. Elas conseguem passar ali, né? Dar uma mentidinha, consegue chegar até ele. E ele conta para elas o que aconteceu. Começa a contar da história da vida dele, que ele ganhou uma casa de herança da família quando ele voltou da guerra, para morar com a mulher e os 2 filhos, e que o filho dele era muito sensível, começou a sentir umas coisas estranhas, começaram a acontecer coisas estranhas na casa, até que aconteceu o fatídico dia em que a mulher dele e a filha dele foram assassinadas, e ele também ficou preso meio que num sonho, tendo visões horríveis de coisas que tinham acontecido com ele na guerra, mas ele cita que ele conseguiu se salvar porque escutou a voz de um anjo, né, e começou a murmurar ali alguma coisa, e durante o trajeto que as meninas estavam fazendo ali pelo hospital, o chefe ali do hospital fala, né, eles passam por uma aula de música, e ele fala que a música pode curar coisas que a gente não imagina porque ela afeta uma parte diferente do cérebro, que pode fazer com que a pessoa se sinta mais calma, enfim. Então, a partir daí, a Robin tem a teoria de que a música pode salvar a Max. E ela tem essa teoria exatamente num momento muito importante, que eu acho que é um dos momentos mais icônicos da 4ª temporada, que eu acho que todo mundo tá de acordo aqui, que é a Max lendo a carta que ela fez pro Billy. Ela fez carta para todo mundo e deixou, mas ela pede pro Steve levar ela lá no cemitério para ela ler a carta ali na frente do túmulo do Billy, e é ali em que o Vecna pega ela na mente dele de novo. Nessa cena, a gente tem duas coisas muito importantes. A gente tem a Max conseguindo fugir, né, ali do Vecna, e ela vai parar dentro de um lugar que era diferente do que ele levava as pessoas, porque ele meio que criava cenários ali na cabeça delas para elas só ficarem aterrorizadas, mostravam pessoas do passado que feriram elas e tal. Mas o ponto importante é, a Max consegue entrar na mente do Vecna. Aquele lugar, então, ela vê ali o que são pedaços da casa dos Creel, que a gente vai descobrir mais pra frente, que é pedaço da casa da família Creel. E aí entram os dois pontos importantes que eu falei pra vocês nessa cena, que é o primeiro da música, que a gente, né, tem um momento clássico tocando Running Up the Hill da Kate Bush, que ela consegue escapar, mas não só isso, ela consegue achar forças em memórias boas. Ela consegue sair um pouco ali do trânsito do Vecna, sair um pouco do poder dele quando ela tá focada em memórias boas. Então a gente tem essas duas coisas muito importantes. Então a gente sabe que se pensar em coisas boas, consegue sair um pouco ali da prisão que o Vecna coloca dentro da cabeça das pessoas, e a música faz com que ela finalmente consiga se salvar, gente. Só de falar dessa cena, eu já me arrepio, porque é uma cena incrível. Saindo um pouquinho de Hawkins novamente e indo para Califórnia, a gente tem os militares invadindo a casa dos Byers lá na Califórnia. Tinham 2 policiais que eram amigos do Owens, que ficaram ali responsáveis por cuidar do Jonathan, do Mike e do Will, que ficaram ali na casa, né? Eles falaram que iam ficar com os dois protegendo, caso acontecesse alguma coisa. Os militares encontram ali a casa da Eleven, estão atrás dela, e atiram em tudo, é um caos, a casa fica toda destruída, e a gente vê que eles conseguem escapar por conta do amigo do Jonathan, né, o Argale, que é o menino que trabalhava lá na pizzaria, que eles fizeram meio que um plano para pedir uma pizza, para na verdade eles conseguirem escapar ali da casa, porque eles queriam ir atrás da Eleven de qualquer jeito para salvar ela, ou chegar em Hawkins de alguma maneira. Porque sim, nesse ponto, eles já estão um pouco cientes de que as coisas de Hawkins não estão muito boas, que tem coisa errada acontecendo por lá. Então eles conseguem fugir, inclusive fogem com um dos policiais que foi baleado, mas ele dá uma dica, né? Fala que poderia falar para os meninos onde a Eleven tá. Ele pega uma caneta e dá na mão deles, que eles acreditam que ele fosse falar algum número, algum lugar onde a Eleven estaria, mas ele morre antes disso. E logo depois, mais pra frente, eles param pra, né, deixar o corpo do cara lá em algum lugar. E o Mike percebe que a caneta não escreve, né, que o Argale tá tentando escrever e não escreve, então ele abre a caneta e vê que tem um número. Eles ligam nesse número, fica um jogo, parece que um barulho de joguinho, assim, no fundo. Então eles pensam que eles não estão ligando pra uma pessoa, eles estão ligando pra um computador, e eles pensam que eles vão precisar de alguém pra hackear aquele número, pra saber de onde aquilo tá vindo. E é então que eles têm a ideia de ir até a casa da Suzy pra conseguir fazer alguma coisa, porque a gente sabe que a Suzy, pra quem não lembra, a namorada do Dustin, é a única hacker que eles conhecem, e eles vão até a casa dela. Ela consegue hackear esse número e coloca lá um endereço, entre aspas, né, com latitude e longitude de onde a Eleven
poderia estar, que é no Projeto Nina. Bom, falei que ia falar um pouquinho mais do Projeto Nina um pouquinho mais pra frente. Chegou esse momento, a Eleven chega lá, ela descobre que o Brenner tá vivo, ela ainda tenta fugir ali de algum jeito, mas eles estavam ali tentando fazer de tudo para que ela recuperasse os poderes dela, então chega a certo momento em que ela entende o que ela precisa fazer, e basicamente, gente, o Projeto Nina era fazer com que a Eleven meio que revivesse tudo o que aconteceu com ela no laboratório de Hawkins antes dela perder a memória, porque a gente descobre que por um bom tempo a Eleven perdeu, entre aspas, os poderes dela também, e ela perdeu a memória, ela não lembrava de nada que tinha acontecido. Então ela fica ali revendo fitas de quando ela estava no laboratório ainda, no tempo que ela estava lá. A gente vê que tem uma das pessoas que trabalha ali, que ele fica bem próximo da Eleven, começa a falar umas coisas pra Eleven, de que o Brenner não era sempre verdadeiro, que já tinha existido um número 1, vai dando algumas pistas, mas até então a gente não tem como ligar uma coisa na outra, mas mais pra frente a gente descobre que, na verdade, tudo isso estava extremamente conectado, né? Mas eu já vou chegar nessa parte. Voltando para Hawkins, mais uma vez, a gente tem a Max desenhando o que ela viu ali na mente do Vecna, né? E a Nancy vê aquilo, ela reconhece porque a Max desenhou uma porta, assim, um vitral, que tinha uma rosa. E ela lembra que ela tinha visto aquilo nas imagens que ela tinha conseguido ali da casa dos Creel. Então, eles decidem ir até lá, a casa dos Creel, para entender o que teria a ver aquela casa com tudo que estava acontecendo. E no momento que eles estão lá, eles conseguem perceber que nas lanternas que eles estão usando, em certos momentos as lanternas ficam mais fortes, então eles pensam que pode ser a presença do Vecna ali de alguma maneira, porque até esse momento eles estão achando que é tipo um espírito, alguma coisa assim. Não necessariamente alguma coisa do mundo invertido, porque se fosse, como que poderia estar sendo possível, eles já vão descobrir isso também, mas no momento que eles estão ali na casa, eles estão ali no sótão, tem um momento em que a luz fica super forte de todas as lanternas e a lanterna chega a estourar. Isso porque, simultaneamente a isso, o grupo dos meninos de basquete vão ali no lugar onde o Ed está escondido, até esse momento, né, que o Ed fica uma boa parte da temporada escondido. Eles conseguem achar onde o Ed tá, o Ed tenta fugir, porém, um dos meninos do grupo de basquete também tinha sido pego pelo Vecna, né? Ele também estava ali tendo os mesmos sintomas, tem um momento que mostra que ele fica tomando remédio, que o nariz está sangrando, então ele fica ali mal, se não me engano, se chama Patrick, eu posso estar muito enganada com o nome desse personagem, mas se tiver errado, eu escrevo aqui na tela pra vocês o nome real. Mas é esse menino, e que ele morre ali no lago, né, no Lover's Lake, que eles falam, né, o Lago dos Amantes. E é um momento em que acontece que tem aquele menino Jason, que é o líder ali dos meninos do basquete, que era o namorado da Chris, que era o mais interessado em achar o Ed. Esse menino morre na presença dos dois, e o Ed foge ali no barco. Então a gente tem a terceira morte do Vecna. E essa morte acontece exatamente no mesmo momento em que as lanternas estouram. Então eles começam a criar uma teoria de que o Vecna está de alguma maneira presente ali naquela casa e que as mortes estão todas realmente conectadas a esse ser e aquela casa. E bom, se a cidade já estava um caos com duas mortes, né, e a polícia tentando explicar para a cidade de alguma maneira o que tinha acontecido, depois dessa terceira morte, o caos fica completamente generalizado e a cidade inteira passa a caçar os meninos do Hellfire, porque o Jason vai lá, conta o que aconteceu, fala que o Ed era um enviado do demônio e que ele estava fazendo alguma coisa com o pessoal, então ele seria o culpado e começa uma caçada pelos meninos do Hellfire. A Erika ainda tenta ali defender, fala que é só um jogo de fantasia, que não tinha nada a ver, que o Hellfire não tinha nada a ver com coisas assim sobrenaturais, mas a cidade fica completamente louca e vai atrás do Ed. O Ed consegue estar ali fugindo o tempo todo, mas ele consegue contato com o resto do grupo e a galera vai até ele para tentar ajudar ele ali. E é nesse momento em que eles descobrem que possivelmente tem portais abertos, porque a bússola do Dustin começa a ficar muito louca, igual, se eu não me engano, lá na primeira temporada, ou é na segunda temporada que isso acontece, eu acho que é na primeira temporada, que a bússola fica muito louca e o professor deles falam, né, que para a bússola ficar desse jeito, teria que ter um campo eletromagnético puxando muita energia, e aí a bússola vai apontar para onde essa energia está indo, e aí é quando eles pensam que possivelmente pode ter um portal ali no lago, que é onde eles estão perto ali, né, e a bússola está apontando para esse lugar, e eles descobrem que sim, tem um portal ali naquele lago. E o que acontece nesse momento? O Steve vai lá ver se tem realmente o portal, como que é, o que está acontecendo.
Só que um daqueles cipós ali do mundo invertido sai e puxa o Steve para baixo. E logo em seguida a Nancy vai tentar salvar ele, a Robin vai tentar salvar ele, e o Ed também, e acabam que os quatro vão parar no mundo invertido, ao mesmo tempo que Lucas, Dustin e Max estão fugindo da polícia, porque a polícia vê eles ali perto do lago, né, como eu falei pra vocês, estava a cidade um caos, então a polícia estava atrás deles também, que estavam meio que desaparecidos o dia inteiro, e os pais deles estavam preocupados, e os policiais então pegam eles e levam direto para casa dos Wheeler. No momento em que ele chegou ali na casa, os policiais interrogam as crianças, né? O Dustin, o Lucas e a Max, eles começam a fazer perguntas, eles puxam a Max para conversar primeiro, e aí a gente começa a ter um diálogo do Dustin com o Lucas e com a Erika, porque a Erika começa a se perguntar o que está acontecendo, e o Dustin começa a criar um raciocínio ali em que existe algum tipo de padrão, existe alguma coisa muito maior acontecendo ali que eles não tinham parado para analisar ainda, e chega um momento em que eles pensam que possivelmente se tem um portal, tem outro portal também, onde as pessoas morreram. Isso porque a galera que foi parar no mundo invertido, Nancy, Steve, Robin e o Ed, eles conseguem de alguma maneira entrar em contato com o Dustin ali, né, pela luz, o Ed fica chamando a atenção deles ali, e o Dustin descobre que eles estão lá e fazem de tudo para ajudar eles, né. E entra um outro ponto também que é muito interessante que a gente descobre nessa temporada, que o mundo invertido está parado em novembro de 83, que foi quando o Will foi pego lá na primeira vez, lá na primeira temporada. Então, o mundo invertido está congelado ali. E isso é extremamente importante porque eu acredito que na quinta temporada a gente vai ter uma explicação disso, tá? Porque até então a gente não sabe realmente como que o mundo invertido foi feito, né? Mas eu acho que isso vai ser muito importante para essa próxima temporada. Então, guarda essa informação, porque eu realmente acredito que isso vai ser explicado agora nesses próximos dias. Bom, gente, nesse momento, a Eleven tá um pouquinho mais avançada ali no projeto Nina, né? Para conseguir recuperar os poderes dela. E o que acontece? É nesse ponto que a gente começa a realmente entender tudo o que aconteceu. Como eu falei para vocês, tinha um dos funcionários lá do laboratório que ficou falando para Eleven que o Brenner não era bom, que ele mentia para ela, e tenta convencer ela de que ela precisava fugir, porque aquele lugar era uma prisão e ela precisava sair de lá. Então, ele leva ela até um lugar ali onde tem tipo, uma parte meio de máquina, sei lá, alguma coisa assim dentro do laboratório, mostra para ela um lugar onde ela poderia escapar e ele conta para ela ali, né, que ele não pode ir com ela e tal, mostra um dispositivo que ele tem no pescoço dele que fala que foi o Brenner que colocou para rastrear ele, para que o Brenner sempre soubesse onde ele estaria. E aí, nesse momento, a Eleven tira isso dele, mas a galera ali do laboratório vê ali que tinha acontecido alguma coisa estranha e vai atrás dos dois. Eles começam a fugir ali. E é a partir desse momento que a gente tem uma revelação sobre o massacre que aconteceu dentro do laboratório de Hawkins. E essa parte vai ser um pouquinho mais complicada de explicar cronologicamente como as coisas estão acontecendo, porque ao mesmo tempo que a Eleven tá vendo isso no passado, a Nancy tá vendo isso no presente. Por quê? A Eleven começa ali a ter todo aquele flashback, né? Ela tá vivendo tudo ali no Projeto Nina, em que ela descobre que esse funcionário, na verdade, era o número 1 e que o Brenner tinha colocado esse dispositivo nele para que os poderes dele ficassem desativados. E ele manda nela ficar dentro de um quartinho lá e ele sai matando todo mundo dentro do laboratório. E até que ela sai e vê ali, né, ele matando uma das últimas crianças que estavam ali no laboratório, uma das crianças que faziam parte do experimento do Brenner. E a Eleven chega chocada ali, né? E ele começa a falar para ela o que tinha acontecido. Começou a falar para ela toda a história do Vecna, ele tá contando para ela simultaneamente, em que meio que o Vecna tá mostrando isso também pra Nancy. Como que isso tá acontecendo, né? A Nancy, o Steve, o Ed e a Robin estavam ali no mundo invertido. O grupo que tava ali no mundo real, o Dustin, o Lucas, a Max e a Erika, conseguem ali pro trailer do Ed no mundo real, descobrem que realmente tem um outro portal e conseguem fazer ali, abrir uma passagem para que a galera consiga sair ali do mundo invertido. Só que quando a Nancy vai tentar subir ali, né, naquela corda improvisada que eles fizeram, ela cai ali na mente do Vecna. O Vecna pega ela pela mente e começa a contar toda a história para ela, desde quando ele era criança ali. Ele era o filho do Victor Creel, que ele é o Henry. Então, nesse ponto, a gente já tem o Henry, o número 1 e o Vecna, que são a mesma pessoa. E a gente estava vendo isso desde o início da temporada. Então, isso para mim é, tipo assim, absoluto cinema. Eu acho isso incrível dessa temporada. Então, o Vecna conta toda essa história e mostra várias coisas terríveis pra Nancy. Quando ela sai ali daquele transe, ela sai
completamente transtornada. E em relação a Eleven, né, nessa mesma cena ali que tá acontecendo, quando o número 1 ali no laboratório conta tudo pra Eleven e ela se revolta contra ele, né, fala que isso não era certo, tenta lutar um ali contra o outro, ele tenta, quase mata a Eleven, mas ela consegue ali na memória dela puxar energias de memórias boas e consegue mandar ele pra longe e acaba mandando ele pra dimensão X, e foi lá em que ele se transformou em Vecna. E é então em que a Eleven acorda, né, depois disso, depois de passar por toda essa experiência, vê que aqueles flashbacks que ela estava tendo não tinha sido ela, tinha sido outra pessoa, ela só tinha vivido aquilo. Mas depois que ela manda o Henry, número 1/Vecna, pra dimensão X ali, ela meio que perde a memória, ela perde também os poderes, e meio que o Brenner faz com que ela recupere tudo de novo. E aí, gente, nesse ponto, a Eleven, ela já tá um pouquinho agoniada, ela descobre tudo, mas ela já conseguiu uma boa parte dos poderes dela de novo. E é o momento em que ela entra ali no vazio pra tentar saber o que tá acontecendo com os amigos dela em Hawkins, e eles estão ali falando justamente do momento em que a Nancy tá contando pra eles tudo o que o Vecna mostrou pra ela, a cidade toda destruída, que a família dela tinha morrido, um tanto de monstros assim horríveis invadindo Hawkins, não era a Hawkins do mundo invertido, era a Hawkins de verdade. Então ela tá em choque e a Eleven tá escutando tudo isso e escuta o plano deles, que seria usar alguém de isca para o Vecna, para que pudesse ali atrair ele e matar ele de alguma maneira antes de que o plano dele conseguisse se concretizar. E então ela descobre que essa pessoa seria a Max. E a Eleven fica completamente transtornada e quer sair do Projeto Nina imediatamente assim que ela escuta isso. E falando justamente sobre o grupo que tá ali em Hawkins, esse plano dele se consiste em justamente usar a Max de isca, né? Porque eles ficam pensando, quem seria a próxima vítima do Vecna? E a Max fala, a gente sabe quem seria. Então eles bolam todo um plano em função de atrair o Vecna por conta da Max, fazer com que ele apareça de alguma maneira para que eles consigam atacar o Vecna e acabar com ele de uma vez. Então o grupo começa a se organizar para conseguir todos os materiais que eles precisam para irem preparados para atacar o Vecna. Eles vão, né, naquela loja gigante que vende coisas de guerra, basicamente, encontram alguns certos inimigos nesse momento, né, que é a galera ali da cidade e especificamente os meninos do grupo de basquete ali, do time de basquete. Eles encontram ali esse pessoal, mas eles conseguem fugir para se preparar para essa grande luta. Como eu falei também, a Eleven, assim que ela descobre isso, né, que ela escutou tudo aquilo, ela quer ir embora do Projeto Nina imediatamente. Obviamente, o Brenner não quer deixar, porque ele é obcecado pela Eleven, quer que ela recupere todo o poder dela no máximo. E a gente sabe que sim, ela recuperou certo ponto do poder dela, mas não 100%. Mas ela consegue enfrentar ele, joga várias coisas na cara dele, inclusive de que ele tinha utilizado ela para chegar até o Henry, mesmo sabendo que ele era uma pessoa horrível. Então ela joga isso na cara do Brenner e é maravilhoso. Mas ele ainda consegue prender ela ali um tempo, só que ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, aqueles militares ali do mal que estão atrás da Eleven descobrem onde ela tá e vão até ela, ao mesmo tempo também que os meninos que estavam na Califórnia também estão chegando para conseguir salvar a Eleven, e tudo começa a acontecer simultaneamente. Os militares chegam, o Brenner consegue escapar ali com a Eleven de onde eles estavam, né, do Projeto Nina, que era tipo um lugar assim subterrâneo, consegue se salvar, mas o Brenner toma vários tiros, ele acaba morrendo. A Eleven explode aquele helicóptero, que é uma cena icônica, e os meninos conseguem chegar para salvar a Eleven, para poder levar ela de volta para Hawkins, porque tá tudo um caos absurdo. Então essa é a nova missão, levar a Eleven de volta para Hawkins. Agora falando um pouquinho sobre o elenco russo, que já faz um tempinho que eu não falei aqui, mas a Joyce e o Murray têm um plano ali, né, de invadir a prisão para conseguir salvar o Hopper. O plano deles meio que funciona, dá um pouquinho de trabalho, mas funciona. O Hopper consegue sair, eles conseguem se salvar, mas eles pensam em pedir ajuda para alguém para conseguir tirar eles de lá da Rússia, né? Eles conseguem um contato com a amiga do Dr. Owens e ela fala meio que em código para eles o que está acontecendo em Hawkins, que ela não está conseguindo contato com o Owens porque os militares levam o Owens embora quando o Brenner consegue fugir com a Eleven. Então a gente não sabe o que aconteceu com o Owens ainda. Acabou a temporada sem a gente saber, sem saber um paradeiro dele. Mas o Hopper e a Joyce já sabem que alguma coisa está acontecendo em Hawkins e com os filhos deles, consequentemente, né? É então em que eles decidem voltar para a prisão. Porque uma coisa que eu até esqueci de comentar aqui, a prisão em que o Hopper estava escondendo ali, estavam guardando animais
do mundo invertido, né? Espécies do mundo invertido, inclusive vários Demogorgons. E Demogorgons esses que foram pegos ali lá na terceira temporada, quando os russos vão pra Hawkins, conseguem abrir ali um portal lá debaixo do shopping, não sei se vocês vão lembrar, mas mais uma vez, tem resumo aqui no canal sobre a terceira temporada que eu falo sobre isso. O Hopper consegue lutar ali contra um daqueles Demogorgons, mas quando eles fogem da cadeia, fica meio que tudo liberado, os Demogorgons começam a invadir a cadeia, e eles pensam o seguinte: a gente pode voltar pra lá pra ver se eles conseguem, de alguma maneira, ajudar a galera de Hawkins, porque eles sabem que aquilo ali tá tudo conectado. Então, de alguma maneira, se eles afetarem pelo menos um pouco do que tava ali na Rússia, talvez eles conseguissem fazer a galera em Hawkins ganhar tempo de alguma maneira, e a gente vê que isso realmente funciona. Voltando um pouquinho pra Eleven, como eu falei pra vocês, o plano tinha passado a ser levar ela de volta pra Hawkins, eles não conseguem, e tem que achar um plano ali meio alternativo, e a Eleven dá a ideia de montar aquela banheira ali de sal, né, daquela privação sensorial, em que ela consegue entrar ali no vazio e entrar na mente das pessoas, igual ela já tinha feito em temporadas anteriores. Eles pensam onde poderia fazer isso, o Argyle dá a ideia de levar ela ali para uma das unidades da pizzaria ali que ele trabalhava, que tem ali nesse lugar novo que eles estão passando. Então eles montam toda a banheira ali, e a Eleven consegue entrar ali nessa banheira exatamente no momento em que o plano da galera de Hawkins começa a ser executado. Então nesse ponto a gente tem a Eleven dentro da banheira de sal, dentro da mente da Max. A Max tá ali na casa dos Creel, porque ela ia ser a isca, como eu falei pra vocês, ela ia tentar atrair o Vecna de alguma maneira pra conseguir que a Nancy e o Steve e a Robin lá no mundo invertido atacassem ele na casa dos Creel dentro do mundo invertido, porque eles imaginaram que aquele sótão ali, né, onde eles sentiram a presença do Vecna um pouco antes, seria meio que um lugar onde ele fazia as coisas, ele não precisava de fato estar lá em determinado lugar para pegar as pessoas, ele teria algum lugar em que ele se concentraria e entraria na mente das pessoas de alguma maneira, da mesma maneira que a Eleven estava fazendo. Então ela entra na mente da Max lá do outro lado dos Estados Unidos, ela consegue ajudar a Max. Então o Vecna consegue ali entrar na mente da Max, a Max se esconde na memória ali do baile de inverno, né, para poder se proteger. Ao mesmo tempo em que o Ed toca lá, tem a cena icônica do Ed tocando lá em cima do trailer dele para atrair aqueles Dermobats, né, que atacaram o Steve e todos eles quando eles entraram ali no mundo invertido nessa temporada, para fazer com que eles saíssem ali de cima da casa dos Creel, porque eles ficavam rodando ali meio que protegendo a casa do Vecna, para que eles saíssem e a Nancy, o Steve e a Robin conseguissem entrar ali dentro da casa para atacar o Vecna. E bom, até esse momento o plano estava indo tudo certo, tudo muito bem, até que o Vecna descobre ali onde a Max estava se escondendo e vai para atacar ela lá. A Eleven consegue chegar e ataca o Vecna de volta, e o Vecna joga as duas ali pra mente dele, né? Ele manda as duas ali para aquele lugar vermelho ali que tem os restos da casa dos Creel, e começa o embate dele com a Eleven ali naquele lugar. Ao mesmo tempo em que lá na Rússia o Hopper tá atacando todos os Demogorgons que ele consegue, e ao mesmo tempo também que o Ed tá atraindo ali os Demobats e começa também a dar errado, porque eles conseguem por um tempo, mas depois eles começam a atacar ali o trailer, e também a Nancy, o Steve e a Robin começam a ficar presos ali dentro da casa do Vecna por aqueles cipós, né, aquelas coisas do mundo invertido prendem eles ali na parede, então o plano que tava indo muito bem começa a dar muito errado. O Ed foge ali do trailer para tentar atrair a atenção dos Demobats de novo, para que eles não pegassem o Dusty, né? Eles estavam fugindo, o Ed desiste de fugir pela primeira vez, tenta ser herói, e a gente tem uma das coisas mais traumáticas, que eu já vou adiantar aqui, que é a morte do Ed. Ao mesmo tempo em que o Vecna consegue realmente pegar a Max, porque ele prende a Eleven ali na mente dele também, e a Eleven fica meio que sem forças, ele começa a sugar ali a alma da Max. Ao mesmo tempo, e que no mundo real ali, né, o Lucas tá tentando lutar contra o Jason, que descobriu onde eles estavam e fala que o Lucas estava fazendo aquilo com a Max, porque ela começou a flutuar, e aí o Jason quebra o Walkman da Max, então não dá pra tocar Kate Bush, então fica um caos, gente. Essa parte, assim, é difícil de falar cronologicamente pra vocês, tá? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas é tudo isso que tá acontecendo, ao mesmo tempo em que o Mike percebe que a Eleven tá agitada, e o Will também, e o Will fala pro Mike: você é o coração do grupo,
você que tem que ajudar ela, ajuda ela, fala alguma coisa. E a gente tem aquele discurso super lindo do Mike falando que a Eleven sempre ia ser a super-heroína dele, mesmo que ela não tivesse poderes, que ele amava ela e que ela ia conseguir. Ela escuta aquilo, ela consegue controlar aqueles cipós que estão ali no mundo invertido dentro da mente do Vecna e começa a recuperar as forças dela para atacar o Vecna de volta. Ela consegue fazer isso para que ele saia daquilo ali e consiga pelo menos não terminar de matar a Max. E, bom, quando a Eleven faz isso, né, quando ela consegue tirar o Vecna ali daquele lugar, ele fica um pouco mais vulnerável e é nesse momento em que os Vermobates caem ali, né, em cima do Ed e a gente vê que o Ed realmente não sobrevive, ele morre ali nos braços do Dustin, mas a Nancy, o Steve e a Robin conseguem se soltar ali dentro da casa e veem que o Vecna tá ali naquele lugar, conectado com todas aquelas coisas ali nele, e atacam ele com tiro, com aquelas coquetel improvisado e taca fogo nele, até ele sair dali e ser jogado para fora. Eles acreditam que o Vecna morreu, e a gente descobre que não, porque logo em seguida a gente descobre que, na verdade, o plano dele deu certo, porque eles escutam as batidas, as 4 badaladas de novo do relógio, e a cidade começa a ser destruída, começa a abrir 4 portais assim gigantescos, rasgando Hawkins no meio ali, até se encontrar todos ali naquela biblioteca central ali da cidade. Pula ali alguns dias, se eu não me engano, são 2 ou 3 dias depois que se passa, né? Mostra como que a cidade tá tendo várias pessoas se voluntariando para ajudar na cidade. A gente vê que finalmente o grupo que estava na Califórnia consegue chegar em Hawkins, então todo mundo se reencontra, tem ali uma explicação meio rápida de tudo que aconteceu. Mostra o Steve, o Dustin e a Robin indo ajudar também num centro comunitário que tem ali na cidade. Tem um momento do Dustin entregando o colar do Ed pro tio do Ed e falando que ele foi um herói até o final, porque até então o Ed estava dando como desaparecido e como culpado do que tinha acontecido em Hawkins, o que é um absurdo. Eles inventaram também que tinha rolado um terremoto de magnitude, sei lá quanto. Gente, não existe um terremoto no mundo que rasga uma cidade no meio e fica aberto portas pro inferno, como eles mesmos falaram, né? Mas, enfim, culpam o Ed, a cidade fica culpando ele, mas o Dustin dá esse conforto pro tio dele nesse momento. E o que acontece também, juntamente com isso, como a Eleven tá de volta na cidade, eles pensam em escondê-la de volta ali na cabana do Hopper, onde ela morava ali com o Hopper, é um lugar para ela ficar um pouco mais segura, porque eles sabem que os militares estão atrás dela. E é nesse momento em que o Mike e o Will têm uma conversa ali, né, sobre o Vecna e tal, porque eles acham que ele pode ter ido embora e tal, que o plano dele pode ter dado certo, mas que ele pode ter morrido. E o Will fala que não, que na verdade ele sente o Vecna ali, que desde que ele voltou pra Hawkins, ele começou a sentir de novo e que ele não vai parar até ele acabar com todo mundo. Então a gente também tem um reencontro muito importante, que é da Eleven com o Hopper, né, porque eles já não se viam há muito tempo, então é muito legal o reencontro dos dois. A Joyce também chega, né, eles chegam todos ali na cabana, e é nesse momento em que a gente tem a cena final da temporada, né, que é o Will sentindo um arrepio no pescoço. Eles olham pra cima e começam a cair aquelas coisinhas, aquelas poeirinhas ali do mundo invertido em Hawkins de verdade. Eles olham para o céu, tá uma nuvem escura, assim, com aqueles raios do mundo invertido ali a todo vapor na cidade de Hawkins, e as plantas, né, as plantações da cidade começando a morrer ali. A gente encerra a temporada com essa imagem de que realmente o Vecna tá vivo e realmente o mundo invertido está invadindo o mundo real. E bom, a temporada acaba desse jeito, como eu falei pra vocês, é uma temporada que acontece muita coisa e muita coisa ao mesmo tempo, então me perdoem pelo vídeo longo, mas quem não tem tempo de assistir a temporada toda, tá aqui o vídeo com todas as explicações, obviamente, como eu já falei nos outros vídeos também, tem vários outros detalhes pelo meio, tem vários outros momentos legais de falar, mas eu tô falando da história em si, os fatos importantes, os núcleos onde tudo acontece. Eu acredito que tá tudo aqui nesse vídeo. Se eu deixei faltar alguma coisa, comenta aqui que a gente vai falando sobre também. E aguardem, porque assim que eu assistir os primeiros episódios, quando lançar, vou vir aqui fazer review de tudo. A gente vai ter vídeo de detalhes, vai ter análise de tudo. Prepara que vai ter chuva de conteúdo aqui assim que essa 5ª temporada chegar. E que faltam pouquíssimas horas pra gente descobrir tudo o que vai acontecer nessa nova temporada. Mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo, que não vai demorar.